Na visão materialista, liberdade significa que as forças deterministas que impulsionam os circuitos neurais por dentro, genes, circuito cerebral, neurotransmissores, não são opostos pelas forças deterministas que os impulsionam por fora. Isolamento social, coordenação religiosa, leis, dentre outros. Nenhuma dessas forças está sujeita à racionalidade, porque a racionalidade não tem validade independente. É apenas uma das ilusões organizadoras impostas por algumas redes neurais loucas. Chega! Não estou entendendo nada do que está falando esse texto. Sabe quando você bate o olho num texto e não entende nada do que está escrito? E cada vez que você lê mais e mais, ele vai ficando mais confuso para você? Bom, eu passei por isso também. Todos nós passamos por essa fase quando mudamos, por exemplo, do 9º ano para o 2º grau, ou quando entramos para a faculdade, sempre sentimos essa dificuldade. Eu também passei por isso. Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar para você uma técnica para fazer uma leitura de um texto de difícil compreensão, de um texto técnico, científico ou filosófico. Roda a vinheta! Saudações, caminhantes! Eu sou Prosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. Tudo bem, meus queridos? Bom, hoje eu vou trazer para vocês algo que tem muitas dúvidas, que é a questão da leitura ativa. Ok, muitas pessoas pensam que ler um texto é apenas olhar o que está escrito, entender ou não. Porém, existem muitas técnicas e métodos para se fazer uma leitura excelente. Eu fiz um vídeo anterior sobre isso, onde eu abordo conceitos e dicas para se fazer uma boa leitura. Se você não viu ainda, dá um clique lá, eu mostro um caminho para você fazer uma leitura de excelente qualidade. Bom, no final desse vídeo eu faço uma promessa, que eu traria um vídeo sobre leitura ativa. Por isso, aqui nesse vídeo, nós vamos ver técnicas e prática para você fazer uma leitura ativa, beleza? Então, vamos lá! O texto que vamos estudar aqui é uma parábola, retirada do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, de Alexandre Rangel. É um trabalho muito bonito de organização de Rangel e sua equipe, que traz parábolas de diferentes culturas. É um bom presente para você dar para um amigo. Agora, o que é uma parábola? Parábola é um texto narrativo curto, que traz uma moral, uma lição de vida. Entenda a moral aqui como atitudes corretas e atitudes incorretas diante das diferentes situações que a vida nos coloca. O texto que vamos estudar em questão aqui é um texto que já foi veiculado em diferentes lugares, como sala de aulas, palestras, grupos religiosos, reuniões administrativas e muito mais. Então, vamos à leitura? Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Esta é uma história sobre 4 pessoas. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um grande trabalho a ser feito e todo mundo tinha certeza de que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém se zangou porque era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Mas vamos supor que você não tenha assim junto com você todo esse contexto, essa explicação do que é uma parábola. Bom, aí é que a gente começa a nossa prática de leitura. Primeiro, vamos observar o título. O título já causa um pouco de estranheza para quem vai ler. Ele é formado por pronomes indefinidos. E o que são pronomes indefinidos? Pronomes indefinidos são palavras que os falantes utilizam quando querem passar uma ideia de alguma coisa vaga, imprecisa, quando eles não querem indicar realmente o que é aquilo ou algo que ele está se referindo.
Aí ele utiliza um pronome indefinido. Bom, então esse texto é sobre coisas impessoais, né? Mas será? No início do texto, ele fala que é uma história sobre 4 pessoas. Exatamente. Então ele não é um texto impessoal, sobre 4 pessoas. E ele apresenta essas pessoas como os pronomes definidos, ok? Então, olha aí, o nosso querido leitor, quando está lendo aquilo e se depara com esses pronomes indefinidos, tidos como 4 pessoas, começa a surgir uma porção de perguntas na mente dele. O que esse texto fala? O que ele quer dizer? Qual que é a mensagem? Será que ele está falando que essas pessoas são alguém do meu trabalho, se estiver sendo apresentado numa reunião? Será que é alguém do meu grupo ou da minha equipe? A mente dele começa a fazer uma série de perguntas para tentar captar esse texto. Beleza? Aparentemente, nós percebemos, não conhecendo que ele é uma parábola, que esse é um texto narrativo e não um texto didático de elementos gramaticais, como se estivesse dentro de uma didática. E o que conta esta parábola, esse texto narrativo? Bom, ele conta que tinha um grande trabalho para ser feito, o trabalho foi realizado, mas durante o processo de realização desse trabalho ocorreram alguns conflitos entre a equipe. E ele explica esses conflitos durante esse texto narrativo. Beleza? Se levarmos em consideração que são 4 pessoas, como o próprio texto afirma, podemos fazer perguntas motivacionais para a nossa leitura. Por exemplo, qual destas 4 pessoas teve a atitude mais correta? E qual teve a atitude mais incorreta diante desse trabalho em equipe? Podemos pensar também qual foi a ação que gerou conflito entre os membros da equipe. Bom, é nessa hora que a gente começa a ficar mais confuso, justamente por causa do sentido dessas palavras que estão colocadas no texto. Se levarmos em consideração apenas a função de cada uma dessas palavras, nós podemos fazer uma leitura errada, uma leitura equivocada desse texto. Podemos afirmar, por exemplo, que as 4 pessoas estão erradas. Mas baseado em que no texto eu faço essa afirmação? É onde a nossa reflexão leva a nossa leitura para um caminho errado. E por isso que nós vamos aplicar agora uma técnica de leitura ativa para que essa leitura fique mais fácil de ser compreendida. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Vamos substituir esses pronomes que estão no texto por substantivos próprios. Ok? Todo mundo vamos chamar de José. Alguém vamos chamar de Antônio. Qualquer um vamos chamar de Maria. E ninguém vamos chamar de Ana. Agora, vamos aplicar lá no texto? Bom, logo de cara, você já substitui logo no título os nomes que a gente escolheu, né? José, Antônio, e nós temos Maria e temos Ana. Mas vamos um por um. Primeiro, todo mundo vai virar José. Então, olha aí, no texto, todo mundo que tem no texto se transformarão em José. Isso destacado aí para você ver. O segundo é o alguém, que vai virar Antônio. Então, todos os Antônios do texto, ou melhor, todos os alguém do texto, vão se transformar em Antônio. Em terceiro lugar, nós temos o qualquer um. E o qualquer um vai virar Maria. Beleza? Então, observe aí, ó, que todos os qualquer um que tem no texto vão se transformar em Maria, numa cor diferente para ficar mais destacado para você. E por último, nós temos o ninguém. E o ninguém também vai ser transformado aí em Ana. Então, todos os ninguém que estão aí no texto vão se transformar em Ana. Beleza? Bem destacado para você que está olhando aí agora na tela, vamos fazer o seguinte. Eu quero que você faça agora a prática de releitura, releia esse texto agora com esses nomes que nós trocamos. Eu vou dar um tempinho para você, vou tomar um cafezinho e você faz a leitura, beleza? Então vamos lá! Após você fazer a releitura, depois da modificação das palavras, é bom você fazer agora o seu entendimento do texto. Eu vou fazer o meu entendimento aqui, tá bom? Então vamos juntos aí fazer o nosso entendimento desse texto.
A informação que está aí é que o José tinha um trabalho para ele fazer, né? O José tinha um trabalho importante para ele fazer, mas ele não fez. Mais do que isso, ele achou que iria fazer o trabalho era o Antônio. Ele passou a bola para o Antônio, ok? Mas quem acabou fazendo o trabalho? Bom, quem acabou fazendo o trabalho foi a Ana. Ela que fez o trabalho, ok? E a Maria? Como é que a Maria entra nessa história? Bom, a Maria também tinha capacidade para fazer esse trabalho, mas não fez. E o que aconteceu no final? O José, que tinha a responsabilidade do trabalho, ficou zangado e culpou o Antônio. Falou para o Antônio, olha, você não fez esse trabalho, Antônio. Ele falou para o Antônio que ele não fez o trabalho. E aí foi um trabalho feito pela Ana. Essa foi uma grande confusão que gerou um conflito dentro da equipe. Após fazer o nosso entendimento sobre a obra, nós podemos fazer algumas percepções. A primeira coisa que podemos perceber é que o José ficou aguardando outra pessoa fazer o trabalho. Ele aguardou o Antônio fazer o trabalho. Outra coisa que nós podemos perceber é que a Ana fez o trabalho, pois ela verificou que ele não havia sido feito. Então ela olhou, olha, esse trabalho não foi feito. Então ela foi lá e fez o trabalho. Essas são percepções, pequenas frases que eu anoto de percepções que eu vejo na obra após a minha releitura e o meu entendimento sobre a obra. Com base nessas percepções, eu posso fazer algumas deduções a respeito do texto. A primeira dedução é como posso avaliar a atitude do nosso José. Bom, a atitude do José foi o seguinte: ele não teve o quê? Responsabilidade com o seu próprio trabalho. Aliás, ele começou a transferir essa responsabilidade para o outro, que no caso era o Antônio. E essa atitude dele gerou uma série de conflitos dentro do grupo. E a atitude da Ana? Bom, a Ana fez um trabalho que não era dela. Então a atitude dela foi uma atitude de compromisso para com o trabalho e compromisso para com a equipe. Então Ana é uma pessoa comprometida. Ela fez o trabalho, mesmo não sendo de responsabilidade dela, ela fez o trabalho porque ela tem um comprometimento com a equipe. Agora vamos fazer o seguinte, vamos voltar com os nomes originais que estão lá na parábola. José é o nosso todo mundo. E a Ana? A Ana é ninguém. Exatamente, a Ana é ninguém. Então, com base agora todo esse caminho que eu fiz de leitura, eu consigo tirar uma conclusão. E qual é a conclusão? Que todo mundo da equipe, ou seja, a equipe inteira, não teve um bom posicionamento diante do trabalho a ser realizado. E que ninguém, absolutamente ninguém, fez o que deveria ser feito no trabalho. O que faz a gente fazer algumas reflexões a respeito disso. Com base nessa conclusão, nós podemos refletir, fazer uma reflexão sobre o que essa história nos ensina para o nosso cotidiano. E o que ela nos mostra é que no trabalho em equipe, todos são responsáveis pela execução ou pela não execução de um grande e importante trabalho a ser realizado. Mais do que isso, todos os membros da equipe devem ter atitudes de responsabilidade e compromisso para com a equipe e para com o trabalho a ser realizado, seja ele qual for. Essa reflexão que fazemos diante da leitura do texto. Com isso, nós criamos aí o nosso caminho para essa técnica de leitura ativa. E como que é esse caminho? Bom, ele começa com a substituição de palavras, por palavras mais familiares para você, do seu contexto. A partir disso, você faz uma releitura. Depois dessa releitura, você escreve o seu entendimento sobre a obra, que você entendeu, de forma bem curtinha. Após o entendimento, você escreve pequenas percepções, ou seja, em frases curtas, o que você consegue perceber desse texto após o seu entendimento. Com base nessas percepções, você escreve deduções, você deduz alguma coisa a respeito desse texto. E aí, com base nessas deduções, você é capaz de fazer uma conclusão. Você faz uma conclusão, escreve uma conclusão curta sobre o texto. E com base na conclusão, você faz uma reflexão desse texto
a respeito do nosso cotidiano. Você reflete sobre ele. Essa é uma técnica e uma prática de leitura ativa que você vai fazer para poder assimilar textos de difícil compreensão. Outra coisa importante, essa técnica ela é bem interessante para ser aplicada em textos científicos, filosóficos e textos, por exemplo, de cursos de direito ou qualquer texto que você for ler e tiver muito confuso para compreender esse texto. Beleza? Ficou com alguma dúvida? Quer ver outras técnicas e práticas de leituras aqui no Caminhos da Linguagem? Deixe nos comentários. Você pode também acessar a página do Facebook, Instagram e você pode mandar um e-mail para mim também. Beleza? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!